Meus equilibrados, existe voluntário na Bíblia? De uns anos para cá, esse termo passou a ter mais expressão, mais relevância dentro de muitas igrejas. É como se fosse um cargo eclesiástico novo. Agora, em 2025, eu completo 20 anos que assumi a minha primeira igreja. Eu comecei a pastorear com 18 anos. Realmente foi muito cedo. E eu confesso que eu não desejo isso para ninguém. Mas era outra época, era outra necessidade. Bem, mas antes de alçar essa unção pastoral, eu fiz toda uma hierarquia, que na época da Igreja Batista, eu passei por cooperador, que foi o primeiro cargo que eu fui nomeado, ungido na igreja. Quando a Bíblia se reporta a cooperadores, é cooperadores do reino, né? Mas numa estrutura eclesiástica talvez não fizesse tanto sentido. Mas era uma prévia para ver se aquela pessoa tinha o perfil para trabalhar na casa de Deus. Bem, um ano depois de ser cooperador, eu fui ordenado a obreiro em experiência. Ou seja, se no período de um ano eu não participasse de nenhum escândalo, não me desabonasse de alguma forma daquele trabalho que eu estava exercendo, eu seria então ungido a obreiro, para depois de um ano como obreiro, fosse ordenado a diácono. Tinha pessoas que ficavam como cooperador 2, 3 anos, obreiro em experiência 1, 2 anos, obreiro 2, 3, 5, 10 anos, diácono também anos e anos. Mas se tudo tivesse bonitinho nos conformes, a ideia era ficar um ano em cada cargo ali e ia crescendo. Bem, era essa estrutura da Igreja Batista que eu nasci na fé. Porém, existem igrejas que chamam todo o corpo de liderança de obreiros aos obreiros, mas não tem o título o obreiro fulano de tal. A igreja já começa a partir do diácono, né? Então é como se fosse o primeiro cargo eclesiástico, o diácono, e aí tem o presbítero, evangelista, missionário, pastor, etc. Então, cada igreja, nesse sentido, vai ter a sua estrutura. E, atualmente, nós temos os voluntários. E a primeira vez que a gente escuta o termo voluntário, pode causar em nós alguma estranheza. Para mim, aconteceu isso porque eu o associei a algo mais desleixado. Essa é a grande verdade. Eu achei que o termo voluntário ele estava associado a fazer de qualquer maneira. Bem, ele é só um voluntário, quando na verdade todos que não são remunerados pela igreja acabam trabalhando de forma voluntária, então são voluntários. O diácono acaba sendo um voluntário por exercer a sua diaconia ministerial não remunerada. Mas a gente puxa o termo voluntário para um nível inicial de pessoas que estão trabalhando na igreja. O que na Assembleia de Deus e em algumas igrejas batistas era o cooperador, o obreiro em experiência ou o diácono em experiência, que ainda não tinha assumido ainda efetivamente, né, o cargo eclesiástico que é mais comum na Escritura Sagrada, ele estava sob observação. Então o voluntário ele vai ocupar esse espaço. Agora, um disclaimer talvez seja necessário fazer, eu não posso falar por todas as igrejas do planeta que trabalham com voluntariado. Talvez você conheça uma aí que é uma bagunça só. Aí não é uma questão do voluntário ou da cultura do voluntariado ou ter voluntários na sua estrutura de serviço eclesiástico. Já é um problema de inerrância, de apologética, de temor a Deus, santificação. Pode ver que o problema é muito mais embaixo aí. Então vamos falar de igrejas saudáveis, tá bom? Igrejas bíblicas que trabalham com voluntários. Então o voluntário é aquele membro efetivo da igreja. Ele já é membro da igreja, ele já passou por uma entrevista, ele já membrou, a documentação dele já foi checada, se ele não tá abrasado, porque às vezes acontece. Chegam os caras dizendo que é crente, a irmã é crente, e aí aparece a irmã dizendo assim, não, porque a gente não casou, porque eu recebo uma pensão, e se a gente oficializar esse matrimônio, eu vou perder uma pensão. Ah, meu irmão, cadê o temor a Deus? Então, o voluntário de uma igreja saudável, ele já passou por esse tipo de entrevista. Então, o pastor, a liderança da igreja, já sabe a respeito da vida daquela pessoa. Então, ele já sabe que pode ou não indicá-lo ao voluntariado da igreja. Uma vez aprovado em todos esses critérios, participa de reuniões de alinhamento, de visão da igreja, Bíblia, para entender o nível de fé, de maturidade espiritual que aquela pessoa está e se ela está apta a exercer algum tipo de voluntariado na igreja. As igrejas possuem centenas de milhares de ações que ela pode fazer. Em regra, um voluntário não vai subir para dirigir um culto, para pregar, para botar a mão na cabeça de alguém e fazer uma oração, mas vai participar de um estacionamento,
para ajudar ali a deixar tudo organizadinho, trazer aquele primeiro sorriso gostoso quando você chega na igreja ali, seja de carro ou seja andando mesmo, passando pela entrada da igreja e ter pessoas ali sorrindo, desejando um bom culto para você. Quando você entra na recepção da igreja mesmo, tem um time ali do receptivo, né? Seja bem-vindo. Algumas igrejas trabalham com plaquinha, tão legal, né? E tal. Pega uma balinha, recebe um abraço. São voluntários, pessoas que não estão ali, você não está vendo, mas as tias estão fazendo o lanche das crianças que vão ficar no Kids. Então a salinha das crianças vai ter ministração, vai ter oração. Tem os voluntários ali botando suquinho, separando um biscoitinho, um bolo, alguma coisa. E estão ali trabalhando. Depois do culto tem o pessoal da cantina que vai servir alguma coisa. Enfim, tem a equipe da comunicação que está batendo foto, está filmando, transmitindo culto, está na sala ali operando vários equipamentos. Uma igreja possui várias ações que um voluntário pode, com a sua capacidade técnica e temor ao Senhor, exercer. É claro que pode ser que ele não seja um teólogo profundo, mas se ele estiver numa caminhada cristã saudável, frequentando ali os estudos bíblicos que aquela igreja oferece, participando ativamente dos cultos, obedecendo o que a igreja estabeleceu como uma conduta, né? Tem igrejas que têm pequenos grupos, células, a pessoa participa, tem ali a escola bíblica dominical, está frequentando, tem as suas ações, a pessoa está direitinho ali e ama Jesus. Por que não colocá-la a serviço do reino, se ela quer, se ela é desejosa por isso? E tem muitas igrejas que o voluntário não executa serviços que nós chamamos assim, tarefas diaconais, ou talvez a mais famosa, para a gente ser bem claro aqui, a questão de servir Santa Ceia, né? Se às vezes na igreja acontecer de uma pessoa, né, ter uma ação espiritual negativa, eu não sei nem como é que eu falo por aqui para não ter nenhum tipo enfim, né, internet, né? Mas precisa de uma oração de libertação, o diácono tá ali, os pastores estão ali, geralmente, né, nas igrejas, não é o voluntário que vai fazer isso. Existem muitas pessoas que são críticas ao voluntariado na igreja, mas talvez são mais traumatizadas com uma igreja desorganizada do que realmente entendem o que é. Voluntariado é uma bênção, é uma porta de entrada para muitos serviços que a igreja precisa. Irmãos, é muito difícil centralizar tudo num pastor só, ou às vezes numa pequena liderança. Se você quer expandir a obra de Deus, se você quer que a igreja cresça, a Bíblia diz, contando com a simpatia do povo e com o auxílio do Espírito Santo, a igreja crescia. Então, para a igreja crescer, tem que ter muita ação do Espírito Santo. Então, tem que ter gente trabalhando com amor a Jesus, fazendo coisas que o pastor... Imagina, o pastor tem que abrir a igreja, tem que fechar a igreja, tem que não sei o quê, tem que mexer em equipamento de som. Aí o pastor se dificulta. A Bíblia diz isso. Tinha muitas tarefas para os apóstolos e se levantou então os diáconos. Hoje, a igreja continua crescendo muito. Tem muitas tarefas que talvez não tenha diácono suficiente. Tem os voluntários, cada um no seu aspecto de serviço, com temor a Deus. E nenhum desses cargos se pode fazer de qualquer jeito. Jeremias 48:10 diz, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então não pense que, porque é um voluntário, ele pode faltar escala sem dar satisfação, ele pode simplesmente ignorar alguma coisa, tá toda a liderança ali e a equipe de trabalho e os voluntários lançam um propósito de oração e jejum, aí o cara, não vou fazer não porque eu só sou um voluntário. Calma, se isso acontece, tá tudo errado, mas a verdade é que uma igreja cristã saudável, que ama Jesus e que teme a Deus em sua santa palavra, o voluntário está em todos esses negócios. Então tem um propósito de oração, ele está na oração, tem a escola bíblica dominical, ele está ali, né? Então não é porque ele é um voluntário que ele tem carta branca para fazer relaxadamente. Até porque isso seria uma quebra de princípio bíblico. Então se você tinha alguma dúvida a respeito do que é o voluntário na igreja, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que é uma bênção, que ajuda a igreja a expandir, que aciona setores da igreja que uma pessoa, inclusive, que já ama Jesus, que já tem todos os critérios que eu falei anteriormente, mas que ainda não é tão profunda nas Escrituras Sagradas, porque está caminhando, ela já pode ocupar aquele espaço para fazer algo de bom dentro da perspectiva que a igreja oferece. Isso é maravilhoso. E eu vou pedir para que você seja um voluntário do canal Fé Equilibrada. Como? Pega esse link e compartilha para mais pessoas, comenta aqui o que você acha disso e deixa o seu like, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Um beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.